Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase UML. Eu sou o professor Julianes Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem UML. Na aula de hoje, eu vou dar continuidade ao tema de elicitação de requisitos, dessa vez abordando a técnica de entrevistas. Então, vamos iniciar o nosso conteúdo. Bom, essa é a segunda aula sobre o tema de elicitação de requisitos. Na aula anterior eu introduzi alguns conceitos técnicos sobre a elicitação e agora eu vou começar a falar sobre algumas técnicas de elicitação. Na aula de hoje, como eu falei, eu vou falar sobre as técnicas de entrevistas. Bom, então, a técnica de entrevista é a técnica mais comum e mais antiga de elicitação, provavelmente. Ah, ela basicamente se trata de uma conversa direta sobre um conjunto de perguntas ou um conjunto de tópicos. Eventualmente, ela é guiada por um roteiro, dependendo do tipo de entrevista, e o objetivo da entrevista é obter informações de uma pessoa ou grupo de pessoas, normalmente partes interessadas. Partes interessadas constituem pessoas que têm algum interesse ou serão afetadas pelo desenvolvimento do produto. As respostas obtidas dessas pessoas, elas serão registradas para posterior análise. A entrevista pode ser um encontro formal, onde a linguagem e o protocolo são mais rígidos, ou mais flexível, mais informal. As entrevistas, elas podem ser basicamente de três tipos: entrevistas não estruturadas ou abertas, entrevistas estruturadas ou fechadas e entrevistas semi-estruturadas. As entrevistas não estruturadas, elas são bastante informais, provavelmente é o tipo de entrevista mais antigo, e elas não trabalham com questões pré-definidas. Elas deixam que o entrevistado, desenvolva melhor o seu raciocínio, fale mais, se sinta mais livre para se expressar. Já as entrevistas estruturadas, elas são mais focadas e elas se baseiam em um conjunto de questões pré-definidas. E as entrevistas semi-estruturadas são uma combinação das duas. Elas contêm questões pré-definidas e questões não planejadas ou questões abertas. Então, vamos começar a falar sobre as entrevistas não estruturadas. Então, como eu falei, elas são as mais flexíveis, mais informais dos tipos de entrevistas. Elas, basicamente, elas se caracterizam por uma ou mais conversas com uma ou mais partes interessadas e tentam determinar quais são as expectativas dessas partes interessadas sobre o produto que vai ser desenvolvido, quais são as suas necessidades, quais são os problemas que o software poderia ajudar a solucionar. Ah, por ser mais flexível e mais informal, as perguntas costumam surgir ao longo das entrevistas. E esse tipo de entrevista, ela é focada em adquirir dados qualitativos, ou seja, informações de qualidade, não tanto quantidade, mas mais qualidade, a respeito do tema que se está discutindo. Enquanto que as abordagens estruturadas e semi-estruturadas, elas em geral, focam mais em dados quantitativos. Como já falei, as entrevistas não estruturadas, elas possuem um enfoque bem mais informal, elas têm um nível de restrição bem pequeno, elas não têm muitas restrições sobre o escopo e o contexto do que está sendo discutido, e não há questões pré-definidas. Então, o estilo é conversacional e o controle da entrevista, ele é menos rígido da parte do entrevistador. Como eu falei, os dados reunidos eles são qualitativos. Porém, uma vez que as entrevistas elas são informais, esses dados são difíceis de replicar, já que não tem um roteiro, não tem um conjunto de perguntas, o entrevistado ele é deixado livre para se expressar, para formular ideias. Então,
é difícil replicar, uma mesma situação. Pode consumir mais tempo para produzir dados, já que as respostas elas são mais informais, variam muito de entrevistado para entrevistado, então recuperar os dados, produzir informação a partir das respostas pode ser um pouco mais complexa. Porém, em algumas situações, as informações recuperadas são mais valiosas ou podem produzir ideias novas que não haviam sido pensadas anteriormente. Porém, existe eventualmente a possibilidade de haver um certo viés da parte do entrevistador, principalmente se ele for inexperiente. Ah, então, por esse motivo, os entrevistadores eles precisam possuir um certo grau de experiência, já deve ter participado de outras entrevistas, mesmo que tenha sido como ouvinte, e eles devem saber como elaborar as questões, como perguntar para o entrevistado. Como eu falei, as questões elas normalmente elas são elaboradas na hora, então ele tem que saber como elaborar essas questões, como perguntar. Ele não deve fazer perguntas simples como o que se deseja que o sistema faça. Isso é muito geral. Quais são os seus requisitos? Na maioria das vezes, as partes interessadas elas não têm uma ideia completa, uma ideia concreta do que elas querem do sistema. Às vezes, elas têm um conjunto de ideias muito nebulosas. Então, é função do engenheiro de requisitos ajudar as partes interessadas a conseguir traduzir os seus requisitos, produzir os seus requisitos. Então, fazer perguntas genéricas de, por exemplo, o que você deseja que o sistema faça ou quais são os seus requisitos, eh, são perguntas que deixam toda a responsabilidade para as partes interessadas e elas podem ter muita dificuldade de expressar as suas necessidades. Então, deve-se tentar fazer com que as partes interessadas organizem melhor seus pensamentos, de forma que elas consigam transformar as ideias vagas que elas têm em requisitos. Na verdade, o entrevistador, muitas vezes, ele precisa sugerir várias ideias. Como eu falei num vídeo anterior, às vezes é necessário prestar uma espécie de consultoria, sugerir muitas das funcionalidades que o software poderia oferecer aos usuários. Ainda, com certo cuidado e sempre que for possível, pode-se sugerir alternativas para os requisitos que as partes interessadas produziram, ou, de repente, colocar que uma possível abordagem sugerida talvez não funcione em determinadas situações. É preciso ter um certo tato para ah, fazer esse tipo de afirmação ou fazer esse tipo de sugestão. Por isso a experiência do entrevistador é importante, principalmente em se tratando de entrevistas não estruturadas. Ainda é muito importante, e isso vale para praticamente todas as técnicas de licitação, que as entrevistas não sejam feitas apenas para os clientes. Clientes são as pessoas que solicitam e que pagam pelo produto, mas que muitas vezes não vão utilizar o software diretamente. E que muitas vezes existem usuários que têm mais conhecimento sobre uma determinada faceta, um determinado setor, ou um determinado processo da empresa do que o cliente, do que o chefe da empresa. Então, é preciso envolver o maior número possível de partes interessadas, principalmente as partes interessadas que possuem conhecimento sobre o domínio do problema, ou seja, os usuários-chaves, que já trabalham na empresa há um certo tempo, têm um certo grau de chefia e têm bastante conhecimento sobre um determinado setor, um determinado departamento, um determinado processo, ou sobre o domínio do negócio, domínio do problema que se está tentando solucionar. E também envolver os usuários que irão efetivamente utilizar o software, ou seja, os usuários finais. É importante entrevistar essas pessoas, perguntar quais necessidades eles possuem, como o software poderia auxiliá-los. Agora vamos falar um pouquinho sobre as entrevistas estruturadas. Então, as entrevistas estruturadas, elas são mais rígidas, costumam ser mais formais, elas costumam seguir um roteiro.
as questões elas são fechadas, ou seja, os entrevistados eles não podem falar nada além do que está sendo perguntado, nada fora do contexto e do escopo do projeto. Então, às vezes isso limita a capacidade do entrevistado produzir novas ideias ou requisitos que não haviam sido, pensados anteriormente. Então, nessa abordagem as perguntas elas são predefinidas e, eventualmente, pode-se produzir um conjunto de opções de resposta para cada pergunta, principalmente quando se utiliza a técnica de questionários juntamente com a técnica de entrevistas. Nós vamos falar sobre a técnica de questionário em outro vídeo. E, principalmente, quando se trabalha em conjunto com questionários, esse tipo de entrevista, ela costuma reunir dados quantitativos, mais fáceis de tabular. Esse tipo de entrevista permite entrevistar múltiplas pessoas, como eu falei, principalmente quando se trabalha em conjunto com a técnica de questionário. Os dados reunidos, como eu falei, são mais fáceis de tabular e analisar, e o entrevistador ele tem um controle melhor sobre a entrevista. Por exemplo, porque as questões elas estão pré-definidas e são apresentadas aos entrevistados em uma ordem específica. Aqui nós temos o exemplo simples de entrevista estruturada para uma empresa de entregas mundiais, que entrega encomendas a nível global. Claro que, como eu falei, é um exemplo bem simples e está bastante limitado. ah, e como nós ainda não estamos trabalhando com questionários, não existem opções de resposta. Mas então aqui nós temos um roteiro, um conjunto de perguntas que poderiam ser apresentadas para os entrevistados durante uma entrevista estruturada. Então, aqui nós selecionamos 6 perguntas. A primeira, as encomendas possuem uma limitação mínima ou máxima de peso ou dimensões? Quais? Existe algum tipo de item, além dos ilegais ou proibidos em um determinado país ou região, que a empresa se recusa a entregar? Quais? Como será feita a verificação de uma encomenda para determinar que um item é inválido? Seria ilegal, proibido ou seja um item que a empresa se recusa a entregar? Existe um tempo máximo de entrega? Qual o critério para determinar esse tempo? A empresa garante a entrega de qualquer encomenda? Existe algum tipo de seguro dos itens enviados? Como esse seguro é calculado? Então, aqui algumas perguntas que podem ser feitas para uma entrevista estruturada para esse tipo de sistema. Obviamente, deveriam haver muito mais perguntas, mas por uma limitação de espaço, a gente colocou somente essas. Agora nós vamos falar sobre entrevistas semi-estruturadas, que basicamente são uma mescla das duas entrevistas que a gente já viu anteriormente. Então, uma entrevista semi-estruturada, ela costuma conter um conjunto de questões pré-definidas e um conjunto de questões espontâneas. Questões pré-definidas, elas têm o objetivo de estabelecer diretrizes para uma entrevista, um roteiro, um conjunto de questões que precisam ser respondidas, e ela produz dados quantitativos. Já as questões espontâneas, elas têm como objetivo descobrir os interesses dos respondentes, fazer com que novas ideias, novos requisitos possam surgir. Então, ela combina um pouco das duas entrevistas anteriores. Também pode-se seguir um roteiro geral durante a entrevista. Aqui nós temos um exemplo. São basicamente as mesmas tópicos, só que ah, mais não tão rígidos. Então, são tópicos que precisam ser seguidos pelo roteiro. Então, deve-se falar sobre os limites mínimos e máximos das encomendas, quais são os itens que podem não ser aceitos, como esses itens serão verificados, qual é o tempo máximo de entrega, se existe a garantia de entrega, se existe seguro dos itens, e aí depois incentivar os entrevistados a expressarem outras necessidades, outras ideias. Novamente, isso aqui é um roteiro bem resumido. Ah, agora nós vamos fazer uma breve comparação entre os tipos de entrevistas. Com relação às entrevistas estruturadas, elas em geral são mais trabalhosas para elaborar as perguntas, porém elas dão um caminho
mais fácil de ser seguido pelo entrevistador, e isso é bom principalmente quando ele tem pouca experiência. Hã, Esse roteiro ele também ajuda a organizar melhor as ideias e a se refletir sobre as funcionalidades, e as respostas elas costumam ser mais homogêneas, mais compreensíveis, mais fáceis de quantificar e analisar. Já com relação às entrevistas não estruturadas, o entrevistador ele sofre uma restrição menor, então ele pode dar respostas mais amplas, mais variadas. Existe uma liberdade maior, para que as partes interessadas possam se expressar. Então, o entrevistador ele pode ter ideias ao longo da entrevista e produzir novas perguntas, e produzir informações que não haviam sido previstas inicialmente. E esse tipo de entrevista, porém, ela é mais afetada positiva ou negativamente pela experiência e pelas habilidades do entrevistador. Então, como já foi falado, é bom que o entrevistador ele seja experiente. Alguns meios de registro das entrevistas. Então, os meios mais comuns de ah, elaborar uma entrevista são cara a cara, ou seja, diretamente, pessoalmente com os entrevistados. As entrevistas podem ser feitas também por meio de telefone, e atualmente, ainda mais comum, por meio de videoconferências. Outros meios de comunicação síncrona também podem ser utilizados. E com relação ao registro dessas entrevistas, eles podem ser registrados por meio de anotações, por meio de gravações de áudio ou gravações de áudio e vídeo. Esses 2 últimos, eles precisam ser é necessário o consentimento explícito do entrevistado, preferencialmente por escrito. Falar um pouquinho sobre o processo de entrevista. As entrevistas elas precisam ser elaboradas levando em consideração a disponibilidade do entrevistado, e o processo de entrevista possui 4 etapas principais: abertura, condução, finalização e pós-entrevista. Na abertura, é onde o entrevistador ele se apresenta, ele destaca qual é o propósito da entrevista ao entrevistado e ele tenta fazer uma apresentação amigável, de maneira a remir qualquer preocupação inicial que o entrevistado possua, esclarecer qualquer dúvidas que ele tenha, e o entrevistador ele deve explicar como a entrevista vai ser registrada e que os registros eles vão ser compartilhados com o entrevistado para que ele confirme as respostas que ele deu, as afirmações que ele forneceu. Durante a condução do processo, quaisquer preocupações do entrevistado devem ser atendidas e ou documentadas para serem atendidas na pós-entrevista. O entrevistador ele segue o roteiro e faz uma escutativa. Uma escutativa, basicamente, ele é uma técnica em que o entrevistador ele realmente ele presta atenção ao que está sendo dito, ele presta realmente, ele realmente acompanha o que o entrevistado está falando. Quando necessário, ele faz perguntas e ele tenta garantir que entendeu o que está sendo informado. Durante a finalização, o entrevistador ele pergunta se alguma área foi negligenciada, ele resume a sessão, lembra que os registros deverão ser revisados pelo entrevistado e agradece o tempo que foi disponibilizado pelos entrevistados. Na pós-entrevista, então, os registros eles são organizados, levando em consideração o contexto e as respostas. Esses registros eles são enviados aos entrevistados para que eles revisem e confirmem as suas respostas. E isso é útil porque essa revisão ela pode elucidar, pode apontar que algum item está incorreto, que algum elemento está ausente, que algo deixou de ser perguntado e pode fazer com que o entrevistado ele pense melhor nas suas respostas, talvez elabore e corrija essas respostas, acrescente algo que ele não havia pensado anteriormente.
Alguns fatores de sucesso sobre as entrevistas. Vamos falar sobre alguns deles. Nível de compreensão do domínio pelo entrevistador para explorar as respostas. Quanto mais compreensão sobre o domínio do problema o entrevistador tiver, melhor. Ele consegue elaborar melhor as respostas, consegue analisar melhor as respostas. Aliás, ele consegue elaborar melhor as perguntas e analisar melhor as respostas. A habilidade do entrevistador em documentar o que foi discutido e as respostas produzidas é útil, mesmo porque essa documentação será revista pelos entrevistados, então ela precisa estar bem descrita. Como já foi falado, a experiência do entrevistador pesa muito nas entrevistas, principalmente quando elas forem não estruturadas. A empatia entre o entrevistador e o entrevistado também pesa muito no sucesso das entrevistas. E também a capacidade ou a vontade do entrevistado em realmente oferecer informações relevantes para o entrevistador. Às vezes tem entrevistados que não querem fornecer informações relevantes porque eles podem se sentir ameaçados pelo novo software que está sendo desenvolvido ou simplesmente não querem aprender um novo software. E também o último item, o domínio que o entrevistado possui com relação ao domínio do problema, ao negócio ah, sobre o qual versa a entrevista. Últimas considerações sobre entrevistas. As entrevistas elas permitem reunir dados ricos e detalhados e produzem uma visão holística, ou seja, abrangente do sistema como um todo. Porém, elas têm algumas limitações. Principalmente quando é necessário reunir dados de uma grande quantidade de pessoas e quando os dados precisam ser coletados muito rapidamente. Então, isso pode ser um pouco problemático para as entrevistas. Então, nós terminamos mais essa aula. Eu espero que ela tenha sido útil. Eu agradeço a atenção de todos e eu peço para os que ainda não estão inscritos que se inscrevam no canal. Se esse conteúdo foi considerado útil, eu peço que vocês compartilhem com quem possa se interessar por ele. E eu agradeço novamente a atenção de todos. Obrigado.